Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nos encontrarmos de novo em torno da Palavra do Senhor. É o programa Bíblia no meu dia a dia. Nós estamos estudando a primeira carta de São Paulo aos Coríntios e fazendo uma experiência maravilhosa com os ensinamentos que o apóstolo dá à comunidade de Corinto, e esse ensinamento se aplica a nós no tempo presente, porque o Espírito Santo de Deus, esse Deus que gera a vida, que dá a vida, ele atualiza essa palavra no hoje, no agora, e ela gera esse impacto que nós tanto necessitamos para a nossa caminhada de mudança. Vamos suplicar o Divino Espírito Santo para ele nos conduzir ao entendimento da palavra e à aplicação dela na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra e também o seu caderno de estudos bíblicos. Nós vamos seguindo aqui as orientações do apóstolo Paulo aos Coríntios. É a primeira carta de Coríntios, capítulo 5, versículos de 9 a 13. Então anota aí no seu caderno, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 9 a 13. Vamos ouvir o que o apóstolo diz aqui aos Coríntios e a nós. Na carta que vos escrevi, recomendei-vos que não tenhais convivência com pessoas dadas à prostituição. Não me referi aos libertinos deste mundo, nem aos ambiciosos, os ladrões ou os idólatras em geral, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Escrevi-vos que não tenhais convivência apenas no caso em que se chame de irmão tal libertino, ambicioso, idólatra, provocador, beberrão ou ladrão. Com tal pessoa nem se deve tomar refeição. Iria eu julgar os de fora? Não se trata antes de vós mesmos julgardes os de dentro? Os de fora é Deus quem julgará. Tirai o mal do meio de vós. Essa palavra final de Paulo aqui é imperativo para nós. Tirai do meio de vós o mal. Nós não podemos conviver com o mal, nós não podemos aplaudir o mal, aquilo que é mal, aquilo que não edifica, aquilo que é vício. E aqui Paulo, ele elenca alguns vícios aqui, porém ele não está falando, aqui quando ele diz aos Coríntios, é isso que ele está querendo deixar muito explícito, ele não está falando aqui aos Coríntios das pessoas que estão no mundo, ele está falando dos irmãos, dos cristãos, que se dizem cristãos e que vivem no erro, que vivem dados à prostituição, que vivem na realidade desses vícios. Olha só, Paulo vai julgar aqui, ou melhor, apontar libertino, ambicioso, idólatra, provocador, beberrão ou ladrão. Tem uma máxima: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. As nossas escolhas. Paulo está aqui tendo uma atitude paternal para com a comunidade de Corinto, a qual ele tinha escrito uma carta. Essa carta se perdeu, nós não temos acesso a ela. Anterior, aqui ele está dizendo, na carta que eu vos escrevi. Está no passado, ele já tinha escrito essa carta. E essa carta nós não temos acesso a ela. E ele vai mostrar exatamente isso. Eu recomendei-vos que não tenhais convivência com pessoas dadas à prostituição. E aí ele vai abrir o leque, libertinos, ambiciosos, idólatras, provocador, beberrão ou ladrão. Ele está dizendo exatamente isso. Que os cristãos têm uma graça, foram batizados, receberam o Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo veio os 7 dons de santificação. Além dos 7 dons, isso é um organismo espiritual que a gente precisa entender que está em nós também. 7 dons de santificação. Virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Virtudes morais que, com a força do Espírito Santo, elas também se tornam espirituais. Que elas são fortaleza, justiça,
temperança e prudência. Esse organismo espiritual, ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para nós renunciarmos a esses vícios. E Paulo está dizendo aqui, eu não quero que vocês continuem vivendo uma comunidade medíocre, mais ou menos, que convivem com o pecado, achando que o pecado é normal. Eu quero que vocês rompam com o pecado. Tirai do meio de vós tudo que é mal. E aí aqueles que causam escândalos, aqueles que vivem esses pecados e são pecadores públicos, que se dizem cristãos e não são. E aí a gente precisa estar atento a algo que a própria doutrina da igreja vai nos ensinar. Depois você confere lá no Catecismo da Igreja, no número 675. Vai dizer que antes da vinda do Senhor vai acontecer na igreja um grande sofrimento, uma grande perseguição, onde o mistério da iniquidade será revelado. E aí nós veremos aquilo que é a apostasia da fé. Tem muita gente hoje dentro da igreja que se diz cristão, mas já é apóstata, já apostatou da fé, porque quer viver uma fé que não é a fé da igreja, quer viver uma moral ou na imoralidade que não é aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que a igreja nos tem como doutrina segura do magistério da igreja, da doutrina moral da igreja. O que nós precisamos fazer é trabalhar para que essas pessoas se convertam, mostrar-lhes o caminho da conversão, mas nós não podemos permitir que o mal se estabeleça no meio de nós. Nós não podemos permitir que as coisas fiquem, de uma forma tão permissiva que toda a comunidade seja corrompida pela permissividade com os vícios. Nós precisamos perceber que Paulo está mostrando exatamente um caminho e fazendo uma proposta para a comunidade de Corinto, para que eles olhem para a experiência que eles fizeram com Deus, para que eles entendam os ensinamentos, aquilo que Paulo trouxe para eles como direção de vida, como vivência de apostolado, como experiência com Cristo, como vivência da moralidade. E Paulo está dizendo, vocês precisam ser santos, porque o Espírito Santo foi derramado sobre vocês. Quando nós chegarmos lá no capítulo 12, 13, 14, que nós vamos tratar especificamente dos carismas, Paulo vai mostrar, olha, não falta nenhum dom para a comunidade de Corinto. O Espírito Santo foi derramado de uma forma abundante, mas há um desequilíbrio, há uma realidade que precisa ser colocada em ordem. E aí no capítulo 13 ele vai trazer o segredo é amar a Deus. Amar a Deus, a caridade para com Deus, o amor para com Deus. Ele vai dizer, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, ainda que eu passe pela realidade do martírio, se não tiver amor, ainda que eu venda todos os meus bens e dê para os pobres, mas não tiver amor. De que amor que ele está falando? O amor a Deus. É o amor a Deus, é o amor ardente a Deus que vai nos fazer posicionar-nos em relação a nossos pecados, porque quem ama a Deus verdadeiramente quer agradá-lo. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, aquilo que é o ensinamento de Santo Agostinho sobre a cidade de Deus, a cidade de Deus, ela é aquela cidade onde o amor a Deus está acima de todas as coisas, que nos torna capazes de desprezar-nos a nós mesmos, desprezar-nos a nossa carnalidade, aquilo que a nossa carne quer. Agora, o amor que reina na cidade dos homens é o amor de si mesmo por si mesmo, ao ponto do desprezo de Deus. O que Paulo está querendo mostrar aqui, que esses irmãos, entre aspas, que se dizem cristãos e estão nessa vida perniciosa, pecaminosa, eles não estão amando a Deus sobre todas as coisas, eles estão amando a si mesmos. E isso não pode perdurar dentro da comunidade cristã de Corinto. Tirai do meio de vós todo o mal. Tirai do meio de vós todo o pecado. Proponha a conversão para os pecadores. E essa é a proposta de Deus para mim e para você também. Para entrar na cidade de Deus, para viver na cidade de Deus, já aqui, e ainda não em plenitude, que essa plenitude da cidade de Deus é o céu, é a Jerusalém celeste. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, ao ponto de desprezar-nos a nós mesmos. Quem não estiver disposto a renunciar a si mesmo, a tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Então, meu irmão,
minha irmã, você que está fazendo o estudo bíblico comigo, que está sendo abençoado por essa palavra de Paulo aos Coríntios, ame a Deus acima de todas as coisas e despreze aquilo que em você é vil, aquilo que é vileza, aquilo que é pecado, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não diz que você ama a Deus. Porque quem ama a Deus vai amá-lo acima de tudo e vai renunciar a si mesmo e vai renunciar e desprezar aquilo que é carnal, aquilo que é pecaminoso. Tirai o mal do meio de vós. Qual é a mensagem de Deus para mim hoje? Eu vou colocar aqui esse último versículo, né? Tirai o mal do meio de vós. Rompei com o pecado e a estrutura pecaminosa. O que é a aplicação dessa palavra hoje? É muito simples. É amar a Deus sobre todas as coisas e desprezar-se a si mesmo. Se você pedir o Espírito Santo que te leve a esse amor profundo a Deus, ao ponto de desprezar-se a si mesmo, e o desprezo de si mesmo não é uma questão negativa, depreciativa, não. É o desprezo da carnalidade, do pecado, né? Da realidade de pecado. Então é desprezar aquilo que não agrada a Deus. Tá certo? Vamos rezar? Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. E essas palavras de vida eterna que o apóstolo Paulo ofereceu aos coríntios como correção, como posicionamento, elas nos impactam diretamente hoje. Porque nós também precisamos banir o mal do meio de nós. Nós precisamos ser muito sinceros conosco mesmos. Nós precisamos olhar para a nossa realidade pessoal e depois olhar para a realidade eclesial. E aquilo que não edifica deve ser banido, tirado do meio de nós. Aquilo que contamina negativamente, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é maldoso, malicioso, precisa ser retirado do meio de nós. Hoje, Senhor, diante dessa palavra, eu, Padre Roger Luiz, eu quero pedir ao Senhor a graça do Espírito Santo para que Ele me revele aquilo que em mim ainda, Senhor Deus, não corresponde àquilo que muitas vezes eu digo que eu te amo. O meu amor precisa ser seguido com a atitude do meu ser, com a atitude das minhas escolhas, com aquilo que eu vou vivendo no meu dia a dia. E eu peço que essa graça do Seu Espírito Santo atinja cada irmão que está fazendo o estudo bíblico comigo, cada irmã, para que a nossa vida se adeque exatamente, Senhor, a esse caminho de fidelidade, a essa experiência de romper com o mal e viver, Senhor, na Sua bondade, viver na Sua graça, viver na santidade que o Senhor mesmo nos concede pelo dom do Seu Espírito. Muito obrigado por tocar no nosso coração e por dizer a cada um de nós o caminho que nós devemos fazer, de rompimento com o mal e de uma vivência da vida no Espírito. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. A palavra é imperativa. A palavra de Deus, ela indica um caminho. Romper com todo o mal. Romper com tudo aquilo que não edifica. Romper com toda a estrutura de pecado, com toda a realidade de vício, para viver na graça. Isso, em primeiro lugar, é uma decisão. Se você não se decidir, você não vai romper. Claro, o rompimento vai ser uma ação da graça de Deus na sua alma a partir da sua decisão. Tome essa determinada decisão e eu tenho certeza que você vai experimentar uma felicidade duradoura. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.